Boa tarde a todos. Vamos começar. Hoje vamos continuar a parte dos últimos, das últimas instruções do Senhor Jesus antes de ir para a cruz. São as lições ou instruções de despedida. Hoje vamos para o capítulo 15 e semana que vem faremos a última das instruções de despedida. Hoje vamos falar da videira e os ramos. O Senhor Jesus fazendo analogias com agricultura, que é algo bem comum da época. E até hoje nós precisamos de agricultura para comer, né? E alguns aqui podem até ter plantações, algumas plantas em casa. Então, vocês podem até se identificar com o que o Senhor Jesus vai falar aqui hoje. Então, verso 1, o Senhor Jesus começa. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ou seja, o Senhor Jesus é a planta e Deus é o agricultor, a pessoa que planta a planta, não, aquele que coloca a planta no lugar que ele quer. O homem que semeia, o homem que cuida da planta. Esse poderia ser chamado de agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, o Senhor Jesus está fazendo uma analogia bem simples. Quem mexe com planta, com agricultura, sabe que se tem algum dos galhos, vamos pensar numa árvore de pequeno porte, pé de acerola. Se um dos galhos do pé de acerola não está dando fruto, o que você vai fazer? Você vai cortar ele, porque cada galho ele suga energia do tronco principal da planta. E é essa energia, esses nutrientes que a planta suga, vão para os seus galhos, onde eles produzem folhas e frutos. Então, se um galho não faz isso, ele está sugando e não produzindo nada. Ele só está se alimentando. Então, ele não serve para quem está plantando para recolher frutos. Porque uma planta frutífera é feita para dar fruto. Não é só para embelezar, é para dar fruto. E nisso, você corta. E se você vê um galho bem carregado, você vai tirar as frutas. Tanto para você vender e se aproveitar delas, tanto também para ela produzir mais, para ela ter espaço para produzir mais frutos. Em algumas traduções, está aqui, ó, não está limpa, está poda. E podar também é feito para isso. Tanto para você diminuir, às vezes a planta está muito cheia de folha, que isso acontece, ou ele está bem carregado, então você dá uma podadinha para ela crescer melhor, porque quanto mais ela ficar muito cheia, mais difícil vai ser ela crescer mais. Porque vai ter muita energia que ela está consumindo, e também a energia que ela capta do sol e outras coisas vai ser bem mais difícil, principalmente para os galhos que estão mais, assim, bem mais fundo da árvore. Então, podar é necessário para quando uma planta está produzindo muito. Você tem uma época que você vai dar uma podadinha, dar umas cortadas. Então, o que o Senhor Jesus está querendo dizer nessa parte de cortar ou podar, e podar? Porque esse cortar é de tirar fora, de arrancar para destruir. Aquele galho que não está servindo para nada. Isso nós podemos ver que se o Senhor Jesus é a videira, se ele é a planta, nós somos os ramos. Nós somos as pessoas que dependemos da planta principal, do tronco principal, que é o Senhor Jesus. Sem o tronco, os galhos morrem, que eles não pegam nutrientes. Então, o Senhor Jesus, ele nos dá os nutrientes, ele que nos
nutre como cristãos. E pessoas que são cortadas não são... Isso não quer dizer que se você não está sendo um cristão muito produtivo ou está desviado, quer dizer que você vai perder salvação. Não quer dizer isso. Muitas vezes existem pessoas que vivem e se alimentam das bênçãos de Deus. Isso no contexto da igreja, se pensarmos. Tem muitas pessoas que se alimentam dessas bênçãos que Deus nos dá. E esses nutrientes podem ser os ensinamentos. Como nós nos alimentamos? Quando nós estudamos da palavra de Deus e aplicamos isso na nossa vida. Nisso nós somos nutridos pelos ensinos de Deus, pelos ensinos das Escrituras. Então, muitas pessoas são nutridas por esses ensinos, mas não praticam, não colocam aquilo em ação. Ou seja, são pessoas que para Deus são inúteis, não servem para a sua obra. E nisso Deus faz o quê? Corta, lança fora. Mas as pessoas que realmente colocam os ensinamentos de Cristo e das Escrituras para frente, esses produzem frutos. Isso também vocês podem fazer analogias com os frutos do Espírito. Isso também está relacionado. Mas também a gente pode estar relacionado também com obras, com coisas que nós fazemos, não para quesito de salvação, mas para mostrar mostrando a nossa natureza, nossa nova natureza. E isso é agradável a Deus, porque nós somos salvos para fazer boas obras. E isso é uma discussão que tem na carta de Tiago. Ele discute essa questão de fé e obras e como elas funcionam. E essa questão de frutos, ela está relacionada bastante com obras. Ou seja, coisas que você faz, mas não para sua glória, mas para a glória de Deus. Quando você ajuda alguém, pode ser a coisa mais mínima possível. Se você faz isso sem pensar no quanto as pessoas vão ver você como uma pessoa bondosa, e você pensar que isso é um reflexo de Deus na sua vida, ou se você faz as coisas para a glória de Deus, sim, você está produzindo frutos. Tanto esses frutos como obras, mas também frutos como caráter, que aí seriam os frutos do Espírito. Paz, domínio próprio, entre outras coisas. Esses são frutos que devemos produzir em nossas vidas. E isso são parte do nosso testemunho e de demonstração que a nossa vida foi transformada por Deus. Então, essas pessoas produzem frutos. Deus limpa essas pessoas, Deus purifica essas pessoas e as ajuda a crescer muito mais, a produzir mais e mais frutos. Assim como o agricultor, ele necessita que sempre se produza frutos para que ele possa sobreviver. Do mesmo modo, Deus quer que nós produzimos frutos, não para ele sobreviver, mas para que nós possamos demonstrar para o mundo como as lições que nós aprendemos e que a nossa vida, por mais que possa sofrer baques, nós estamos em paz com Deus e que as nossas obras não cessam por nenhum outro motivo. Continuando, o Senhor Jesus continua aqui no verso 3: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, a palavra do Senhor Jesus ela ajeita as nossas arestas, ela nos poda, ela nos limpa, porque a primeira parte de nós sermos limpos, de nós sermos perdoados, sermos capazes de agradar a Deus, primeiramente vem do conhecimento, vem do aprendizado. Por isso que estudar é importante. Não é só você saber o que é certo ou errado, é você ver todas as implicações, ver o porquê das coisas, saber questionar e saber
como e onde procurar as respostas. Verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, se você não aceitou o sacrifício do Senhor Jesus pela sua vida, como presente da graça divina, você não pode produzir frutos para Deus. Por mais que você faça atos de caridade extremamente elevados, nenhum deles vai servir para Deus. Porque Deus é santo e ele não aceita tudo de qualquer modo. Ele aceita as nossas obras quando são feitas para a sua glória. Não só bondade por bondade. Nossa bondade tem um objetivo, que é a glória e honra de Deus. Então, sem Deus, não dá para fazer obras para a glória dele. Então, vamos continuar. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus agora está reforçando o conceito do versículo anterior, mostrando que nada nós podemos fazer para Deus sem o Senhor Jesus. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Ou seja, quando você corta galhos, você tem que dar um destino para aquilo ali, porque aquilo ali é um material que você tem que jogar fora, porque senão ele vai atrair um monte de coisa e deixar uma bagunça. Então, o que você faz? Queima. Esse é o jeito mais normal de se fazer. Você tem vários galhos, você tem entulho de material, desse material de plantas. O que você vai fazer? Você vai queimar. Porque ele não tem outro objetivo. Você pode queimar para fazer lareira, pode queimar ou fazer alguma coisa para virar biocombustível. Hoje em dia tem várias aplicações que você pode fazer com madeira, resto de qualquer coisa orgânica. Você consegue fazer uma coisa, compostagem, um monte de coisa dá para fazer. Mas para produzir fruto, nada mais serve. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ou seja, o Senhor Jesus ele fala que se os apóstolos permanecerem nele, permanecerem em seus ensinos, ficarem sempre, vou explicar melhor, viverem os ensinos do Senhor Jesus, o Senhor Jesus irá ouvi-los, irá lhes dar força e poder para que eles tenham o que é necessário para fazer o seu ministério. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, quem é discípulo do Senhor Jesus tem que produzir frutos. Porque se não está produzindo fruto, ou não está seguindo direito, ou nem é um salvo. Está enganando a si mesmo. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneceis no meu amor. O Senhor Jesus ele vai explicar um pouquinho melhor essa parte do amor aqui ainda. Mas essa questão de amor é a questão de sacrifício. Muitas vezes, para agradarmos a Deus, a grande parte do sacrifício do eu, do nosso ego, dos nossos desejos e paixões. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aí, ó, o Senhor Jesus está explicando melhor agora. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Ou seja, nós seguimos os mandamentos do Senhor Jesus do mesmo modo que ele seguiu tudo o que Deus mandou ele fazer. Tudo que o Pai mandou o Senhor Jesus Cristo fazer, ele fez. E fez completo. E não fez nas coxas. Fez tudo da maneira que era para ser feito. Então, esse é um exemplo para nós. Para não fazer umas coisas nas coxas.
fazer do melhor método possível. E isso não é uma lição só para quem está ouvindo, não, é para quem está falando. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Agora o Senhor Jesus está falando de alegria, de algo que a gente pode até chamar de júbilo da nossa alma. Ou seja, o Senhor Jesus, ele quer que a alegria, o contentamento, algo maravilhoso, o júbilo dele esteja nos seus discípulos. Ou seja, não uma alegria de só viver sorrindo e festejando. É uma alegria que faz você aturar os momentos mais difíceis. O Senhor Jesus aqui, ele não estava no melhor, ele estava no pior momento da vida dele. O Senhor Jesus estava prestes a morrer. E ele sabia que estava chegando. E ainda o Senhor Jesus tem a força emocional e mental de ensinar sobre amor. Sendo que nesse momento normalmente o ser humano teria um pensamento, um modo de agir mais trágico, mais pesado, mais triste. O Senhor Jesus aqui está falando de alegria, no momento que ele está sofrendo. O Senhor Jesus não está, como eu falei, não está nos melhores dias da vida dele, aqui na Terra, está nos piores. Então, vamos continuar. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, o Senhor Jesus está reforçando aquele ensino do Sermão do Monte. Amai o próximo como assim mesmo. Não, acho que eu falei errado. Não é no Sermão do Monte. É em outros momentos. É em outro momento, quando perguntam para ele qual é o mandamento mais sublime. Aí ele fala que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus está reforçando essa parte de amarmos a todos. E também o Senhor Jesus ensinou que devemos amar até os nossos inimigos, as pessoas que nos fazem mal. E isso é a parte mais difícil. Inclusive na Bíblia está escrito que amar as pessoas que amam a gente não faz nada demais. Coisa mais fácil. Se nós aqui amamos uns aos outros, é fácil. Se o Jaci me ama como pessoa, é fácil eu amar o Jaci de volta. Mas se o Jaci fosse uma pessoa desprezível, chata, enjoada, aí seria muito difícil amar o Jaci. Ou no caso, se fosse eu, o Jaci me amar, ia ser muito difícil. Ele até não, ele amaria não ver a minha cara. Mas esse é só um exemplo. Mas essa é a parte difícil de amar o próximo. Que nem sempre o próximo vai ser recíproco com você. Nem sempre ele vai devolver o tanto de amor que você vai dedicar a ele. Isso muitas vezes nos frustra. Mas lembre-se, a gente ama o próximo não esperando nada em troca. Aí Jesus continua. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Agora o Senhor Jesus está pegando aquele gancho sobre a sua morte. O Senhor Jesus morreu para os seus, para salvar a todos que o receberam. Todos que o receberam serão salvos por causa da morte dele. O Senhor Jesus sacrificou sua vida pelas pessoas, não só pelas que ele ama, como ele disse aqui, mas pelo mundo inteiro. Não existe um maior do que um amor sacrificial. Isso que o Senhor Jesus está trazendo. Isso é um exemplo para nós. Nós devemos amar os irmãos de modo sacrificial. Ou seja, temos que dar a vida pelos nossos irmãos. Assim como o Senhor Jesus deu a vida pela sua igreja. É claro que Paulo ele também ensina essa parte dentro do casamento. Que o homem, que é a parte principal do homem no casamento, era amar sacrificialmente sua esposa. Ou seja, a vida da sua esposa ser muito mais importante do que a sua própria vida. Esse que é o dever máximo
do homem no casamento. Ou seja, se sua esposa está em perigo, é mais do que a sua obrigação ir lá ajudar ela, inclusive pôr a sua vida em risco para salvar a vida dela. Isso que o Senhor Jesus está falando, amor sacrificial. Aí Jesus continua: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Isso aqui fora de contexto dá muito ruim, então vamos continuar. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O Senhor Jesus está falando isso para os 12. Ou seja, o Senhor Jesus chamava os 12 de amigos, porque ele não tinha nenhuma restrição de falar das coisas que Deus mandava falar, mandava ele dizer. Para os apóstolos, o Senhor Jesus não tinha nenhuma restrição. Porque os apóstolos, eles tinham um dever especial. E o Senhor Jesus tinha que realmente dar um ensino mais aprofundado para eles do que para as outras pessoas a qual ele ensinava. Os outros discípulos, o povo que estava ao redor dele, a qual ele ensinava, e tudo mais. Então, o Senhor Jesus, ele chamava os seus discípulos de amigos, porque eles compartilhavam a sabedoria dele plenamente. Não era só como as outras pessoas que de vez em quando ouviam o Senhor Jesus. Eles tinham essa bênção, essa comunhão a todo momento. Eles sempre estavam lá seguindo o Senhor Jesus. Então vamos continuar. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Então, o Senhor Jesus, ele demonstra que ele mesmo escolheu os 12. Os 12, todos os apóstolos que puderam ter esse nome, foram escolhidos por Jesus a dedo. O Senhor Jesus foi lá e chamou eles pessoalmente. Foi uma experiência diferenciada. O Senhor Jesus chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João, chamou Felipe, chamou todos os 12. Falou, venha e me siga. O Senhor Jesus fez isso pessoalmente, inclusive com Paulo. Paulo é chamado de apóstolo porque o Senhor Jesus o chamou pessoalmente naquele caminho até Damasco. Por isso que Paulo pode ser chamado de apóstolo, porque o Senhor Jesus chamou ele a dedo, escolheu ele a dedo. E falou, inclusive, para o homem para Ananias, que ele usou para abrir os olhos de Paulo. Que ele era uma ferramenta a qual Deus iria. Eles seriam quase como uma pedra preciosa, a qual Deus iria polir para que fosse uma joia, algo resplandecente, algo maravilhoso para a obra de Deus. E Paulo foi esse servo. Paulo rodou várias cidades, mandou diversas cartas, ensinando, ajudando e dando conselhos para os novos irmãos em Cristo, para que eles fossem edificados e tornassem melhores pessoas. E é isso que Deus também nos chama, para ajudar as pessoas, para edificar as pessoas. Não só com ensino, mas com ações também. Então, o Senhor Jesus chamou esses 12 para que eles dessem frutos. E os frutos deles estão vivos até hoje. Nós somos os frutos dos apóstolos. Nós que aceitamos
o sacrifício do Senhor Jesus, somos os frutos deles. O fruto da coragem deles. O fruto a qual a sua dedicação, mediante a instrução do Espírito Santo, que inspirou eles para que pudesse dar frutos a Deus. E esses frutos estão aqui até hoje. Que hoje nós temos os escritos deles, de alguns deles, mas pelo exemplo da vida deles também, nós temos nossa edificação. E nisso nós podemos dar frutos. É claro que tudo é atribuído a Deus, porque sem ele nenhum dos apóstolos poderia ter feito isso. Mas eles sim tiveram extrema coragem, por mais que eles passassem momentos de dúvidas e incertezas. Eles sabiam o caminho a seguir, porque o Senhor Jesus apontou para eles e mandou o Espírito Santo para reforçar os seus ensinos. E nisso nós podemos hoje desfrutar disso, que pelo Espírito Santo ele reforça tudo que nós aprendemos e nos ajuda a aprender também. 17. Isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Jesus está reforçando a questão do amor de novo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Agora o Senhor Jesus está falando uma coisa muito séria. Não quer dizer que ele está falando outras coisas como se fosse brincadeira. Não é isso. Agora é algo bem pesado que o Senhor Jesus está falando. O Senhor Jesus está falando sobre a questão do mundo nos odiar. E sim, nós podemos ver isso facilmente. Só você ser assíduo no Instagram, no Facebook, você vê isso facilmente. Você não precisa nem ter interação com pessoas para ver como o mundo odeia essa questão. Falando que Deus é um Deus duro, um Deus que só julga os outros, um Deus que nos proíbe de fazer tudo e de todas as coisas, um Deus que nos prende e não nos liberta. O mundo pensa que é livre, mas na verdade eles são presos. São presos às suas vontades. Eles não, eu acho que está no livro de Tiago, eles não descansam até tirar sangue. Ah, não, isso é Provérbios. É bom lembrar onde realmente está certo. Está falando de pessoas que têm péssima índole no livro de Provérbios, mas a gente pode trazer para as pessoas desse mundo. Ou seja, elas não vivem sem os desejos delas serem realizados, porque senão o mundo delas desaba. Porque para uma pessoa sem Deus, a única coisa que move sua vida são seus objetivos e desejos. Fora isso, a vida é vazia. Não tem nada. Porque comer, dormir, isso é só parte da sua vida. Uma pessoa, um ser humano sem propósito é a mesma coisa que uma pessoa morta. Simplesmente. Se alguém pensa que não tem objetivo na vida, e realmente se ela não tiver, ela é só um morto-vivo. Que o ser humano, como criatura de Deus, ele foi criado para ter um propósito e para ir atrás das coisas importantes da vida e também do que agrada a ele. Eu não estou dizendo que você ir atrás dos seus sonhos é errado, não. Longe disso. Mas nós temos que lembrar que os nossos sonhos, eles têm que ter uma base em Deus. É isso que eu estou tentando dizer. Se não temos a base em Deus, nossos sonhos são supérfluos.
porque eles terminam com a nossa morte. Se morremos, não levamos nada. Nossas roupas, nossos bens, tudo fica aqui. Nossos filhos, nossos parentes, pai, mãe, tudo fica aqui. Ou seja, a morte nos desprende de tudo que a gente conquista aqui. Ou seja, se sua vida só é baseada nas suas conquistas, é uma vida vazia. Por mais que aquilo te dê alegria no momento, no fim da vida você vai ver. Eu vou morrer, não levo nada. Ah, mas eu ajudei, eu fiz coisas boas para a humanidade. Para eles, para você nada. Então, você viveu a custas dos outros. Você viveu para os outros. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu sei que deixar um legado é importante, mas você pensar que sua vida vai ter significado só por você deixar um legado, está completamente errado. Você deixar o seu legado como coisas boas que você fez e todo mundo viu que você fez, só viu isso é vazio. Porque é você viver para os outros. É você só beneficiar os outros. E a sua vida, nada. Então, devemos deixar um legado? Sim, mas esse legado tem que ter o quê? Base em Deus. Se não tem a base em Deus, no Senhor Jesus Cristo, inútil. Porque seu legado vai terminar em algumas pessoas. É claro, você pode ser uma pessoa famosa para a eternidade, tipo um Isaac Newton da vida, um Galileu. Você pode até ser um Charles Darwin na vida, um grande cientista, um grande descobridor. Pode ser até um Pedro Álvares Cabral. E seu nome ser lembrado por toda a eternidade. Mas seu legado só vai ser baseado no que você fez e como as pessoas podem se aproveitar disso. Ou seja, tudo que a gente sabe de Newton, a gente aproveita. Quem é da área de exatas conhece bastante esse homem. É claro que Isaac Newton era um cristão, inclusive ele fez livros cristãos. Se vocês procurarem, ele tem comentários bíblicos. Por isso que se alguém falar que todo cientista é ateu, é mentira. Grande parte dos primeiros cientistas eram cristãos. Eram pessoas que sabiam que a ciência e a fé andam juntas, não andam separadas. Não tem essa que você coloca a ciência numa caixinha e a fé em outra caixinha. Não tem isso. Se a ciência tenta tirar Deus da jogada, não tem sentido e está errado. Por mais que o processo seja visível, você não explica de onde veio o processo. E que nós cristãos sabemos que Deus criou o mundo. E não só o mundo paisagístico, como nós vemos, mas tudo que é feito para que ele funcione. Tudo para que a vida funcione e que tudo na natureza funcione. Foi Deus que criou todos os mecanismos, como uma obra de arte, como uma casa, alguma coisa construída. Assim Deus construiu o nosso universo e tudo que nele há. E fez de modo a qual ele funcione. Como algo não só visível, mas dinâmico. O nosso mundo é dinâmico. Nós somos dinâmicos. Nossa vida muda. E isso é devido à obra de Deus e de tudo que ele fez. Então, essa questão do mundo nos odiar é porque o mundo não nos segue. Não é que não nos segue, não segue as instruções do Senhor Jesus. E a sua esperança não está baseado em coisas eternas. E por isso eles repudiam isso. Por mais que eles falem assim, não, mas eu não odeio o Senhor Jesus. Podem não odiar a pessoa dele, mas não amam. Como está escrito, quem não ajunta, espalha.
Com Deus, não tem meio termo. Ou você está do lado dele ou está contra ele. Você escolhe. Para Deus, não há meios termos. Eu sei que eu já contei aquela história do homem que morreu e que estava no meio do muro. Exemplifica bastante. Eu vou tentar relembrá-la, então. Um homem, um filósofo, estava observando e um homem tinha morrido. E ele estava no meio de um muro. De um lado do muro estavam os anjos chamando ele, falando assim, vem para cá, vem para o paraíso, goze das delícias do paraíso. E do outro lado estava Satanás quieto, só olhando. Então o filósofo, que provavelmente não entendia muito de como funcionava a vida após a morte, ele foi e perguntou para o diabo, assim, os outros ali estão torcendo, chamando ele para o outro lado do muro, e você está aqui quieto, sem fazer nada. Por quê? Por que você não chama ele para cá? Aí o diabo só vira para ele, cima do muro é o meu lado. Entendeu? Se você está indeciso, já está do outro lado. Você não está no lado que segue a Deus. Você não está no lado das pessoas que gozarão das glórias eternas. Você está do outro lado. A sua indecisão pende para o outro lado. Não te deixa no meio. Não te deixa em algo entre os dois. Te deixa para o outro lado. Então, é uma coisa que deve ser pensada. Vamos continuar. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. A vida dos apóstolos é o exemplo completo disso. Eles sofreram e muito pelo nome do Senhor Jesus, mas eles não voltaram atrás. E esse é o maior exemplo de fé de todos. É uma fé que você não larga, por mais que as coisas estejam ruins. A fé desses homens não era sua muleta, não era algo para lhes dar vantagem, mas sim era algo que eles viam como a verdade, como algo que se vale a pena lutar. Ou seja, essas pessoas não sabem quem era Jesus e quem o havia enviado. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Esse pecado é o pecado de rejeitar o Senhor Jesus. Eles não teriam rejeitado se o Senhor Jesus não tivesse vindo. Mas todos os que ouviram são culpados, caso não aceitem, porque ouviram, foram alertados, mas rejeitaram. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. O Senhor Jesus é a expressão de Deus, ou seja, tudo que você sente pelo Senhor Jesus, você sente pelo Pai, porque os dois são um só. Não há separação que podemos, sei lá, discernir muito bem entre Deus entre o Pai e o Filho, porque eles são um. Eles estavam juntos criando o mundo. E por mais que nesse momento a gente possa pensar assim, nossa, nós vemos que Deus está separado, o Pai está separado do Filho. Até podemos dizer, mas o Senhor Jesus está sempre conectado com o Pai. Então não dá para discernir os dois como algo separado. Eles são Deus, são um só. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto,
mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. O Senhor Jesus está falando, reforçando essa questão de rejeitar. Se o Senhor Jesus não tivesse vindo, não seria pecado nós rejeitarmos a Ele, porque Ele não veio. Mas por Ele ter vindo e nós termos ouvido sobre os seus ensinamentos, se nós rejeitamos Ele, somos culpados por eles. 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. O Senhor Jesus aqui está citando 2 trechos de Salmos. Eu vou ler eles aqui rapidinho, para não tomar muito tempo. O primeiro é Salmo 35, 19, a qual está aqui. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Outro é o 69, verso 4, que é: são mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. É claro que esses salmos têm a ver com o Senhor Jesus, mas é claro que também tem um pouco do contexto do escritor. Então, as pessoas odeiam a Deus sem motivo, que pensam que Deus é o culpado de todos os problemas do ser humano. Mas os problemas do ser humano é culpa do ser humano, das nossas decisões. E Deus deixa acontecer, porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não mima ninguém. Se você é servo de Deus, a última coisa que você vai ganhar é mimos. São mimos de Deus. Deus não vai te mimar. Ele pode te dar bênçãos, pode te dar coisas boas, mas isso não são mimos. São coisas tanto para ser bênção na sua vida, tanto quanto para que você possa usar elas para a glória de Deus. Então, não espere de que você sendo cristão, que Deus passe a mão na sua cabeça caso você cometa erros. Ele não vai passar. Porque como um pai não deve passar a mão na cabeça do filho para tudo de errado que ele fizer, assim Deus como um pai não passa a mão. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Agora o Senhor Jesus ele voltou a falar do que aconteceria depois, ou seja, o Espírito Santo, ele que daria testemunho sobre o Senhor Jesus, mas não seria ele utilizando, nos ajudando a testemunhar do Senhor Jesus. Ou seja, o Espírito Santo ele nos auxilia a demonstrar as verdades de Deus. Porque por nós mesmos nós não podemos fazer isso. Por mais que sejamos conhecedores, sem o Espírito da verdade, esses conhecimentos são só meros conhecimentos. Não transpõe nenhuma experiência. Não demonstra nada além de conhecimento frio. E nós cristãos não devemos ensinar de modo frio, assim de modo experiente, de modo alegre e contente. Porque o Senhor Jesus morreu, foi triste, foi algo tenebroso, mas isso nos produziu alegria, porque isso nos trouxe a salvação. E o Senhor Jesus não permaneceu morto, ele voltou dos mortos, ele venceu a morte. E é por causa da cruz, nós podemos ter a alegria de segui-lo. Não porque a cruz é uma coisa boa, mas porque o Senhor Jesus passou por ela. E
voltou para onde era seu lugar devido. E hoje ele é majestade perante todos os anjos e também sobre nós. Então, essas são algumas reflexões que eu pude pensar e passar para vocês hoje. É claro que podem ser tiradas muitas mais lições dessas palavras que o Senhor Jesus trouxe, mas eu queria trazer essas aqui por enquanto. Então, que Deus abençoe vocês e que possam ter uma semana maravilhosa debaixo das mãos de Deus. Amém?